Pessoal, vamos lá? Página 118, onde fala sobre produtos agrícolas. O livro de vocês fala assim, ó, que é comum agruparmos os produtos agrícolas brasileiros em duas categorias: cultura pobre, tá? Nas quais se inclui feijão, milho, mandioca e boa parte da produção de arroz, e cultura de rico, que são conhecidas as plantações como cana-de-açúcar, café, soja, algodão, trigo, entre outras, tá? Aí no livro de vocês fala assim, ó, quais são os principais produtos agrícolas no Brasil? Vamos conhecer? Vamos conhecê-los, né? Então a gente vai falar agora, né, das duas categorias de cultura que tem. Cultura pobre, que é o feijão, o milho, a mandioca e boa parte do arroz, a produção de arroz, e a cultura de rico, que são a cana-de-açúcar, café, soja, algodão, trigo, entre outros. Então nós vamos começar pelo café. O café ele é cultura de rico, né? Então nós vamos falar sobre ele. No livro de vocês, na página 118, fala sobre o café. No início do século XIX, o café foi transplantado para o Rio de Janeiro e expandiu-se para o Vale do Paraíba, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, onde sua cultura prosperou de forma satisfatória, fato que coincide com o aumento, né, do seu consumo internacional. Então, por esse motivo, ele é chamado de produção de rico, porque ele teve uma expansão satisfatória no século XIX, tá? Mas antes dele se expandir, em 1727, ele foi cultivado na Amazônia e o cultivo dele não teve sucesso. Somente no início, né, do século XIX, foi que ele teve uma expansão satisfatória. O livro de vocês ainda fala assim, ó. No início do século XIX, o café representava cerca de 20% das nossas exportações e era o terceiro produto em importância após o açúcar e o algodão. Por isso que em outras aulas a gente falou sobre industrialização e falou sobre exportação e o café estava incluso lá. Por quê? Porque no século XIX, ele se tornou de expansão satisfatória, né, para o Brasil, principalmente em São Paulo. O segundo produção que o livro de vocês cita aqui, que também é conhecido como cultura de rico, é a soja. O livro de vocês fala assim, ó, soja, planta leguminosa de grande valor proteico. A soja expandiu-se bastante nas áreas de cerrado do Brasil Central. Ela é o grande destaque da agricultura brasileira desde os anos de 1980. E o Brasil se tornou o segundo produtor mundial e o maior exportador. Em 1990, nosso país produziu cerca de 20 milhões de toneladas de soja. E em 2011, a produção chegou a atingir 140 milhões. A soja e seus derivados, principalmente os óleos e farelos de soja, ultrapassam de longe o café no volume total das vendas de produtos agropecuários, alcançando mais de 10% do valor total das exportações brasileiras. De fato, nos últimos anos, o Brasil se tornou o maior exportador mundial de soja, ultrapassando até mesmo os Estados Unidos. A soja foi o cultivo que mais cresceu no Brasil nas últimas 3 décadas. E atualmente é o ramo mais importante do setor oleaginoso, ou seja, que contém óleo. Os principais produtores nacionais de soja são, pela ordem, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul. Mas essa cultura também se espalha por outras partes de São Paulo, oeste da Bahia e sul do Maranhão, entre outros estados cultivadores. Então essa é o segundo cultivo, né, a segunda cultura de rico, que é a soja. Vamos agora falar da cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar, ela é originária na Ásia e ela foi produzida, né,
foi introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses durante o século XVI, quando eles vieram e invadiram o Brasil. Durante séculos, a Zona da Mata Nordestina foi a grande produtora no país. Os férteis solos de Massapé e a menor distância em relação ao mercado europeu propiciaram condições favoráveis a esse cultivo, além de produzir o açúcar, que em parte é exportado e em parte abastece o mercado interno. A cana serve também para a produção de álcool, importante fonte de energia. A imensa expansão dos canaviais no Brasil, especialmente em São Paulo, está ligada ao uso do álcool, como combustível em automóveis. Os principais produtores de cana-de-açúcar são São Paulo, Paraná, Alagoas, Goiás e Pernambuco. A cana-de-açúcar ela serve para originar açúcar e o combustível e também bebidas, tá? Aquele livro de vocês não fala não, mas também bebidas. Agora vamos para o outro cultivo, que é o que? A laranja. O livro de vocês fala assim, ó. Nos anos de 1990, a citricura passou por grande expansão no Brasil, em virtude do aumento das exportações do suco de laranja e da participação das empresas multinacionais na produção de suco. Na última década, porém, a área plantada e a produção total vem diminuindo. A principal região produtora de laranja é o estado de São Paulo, com destaque para os municípios de Itápolis, Mogi Guaçu, Bebedouro, Matão, Tambaú, Itapetininga e Limeira. Tem a produção de arroz também. O arroz também ele é originário lá na Ásia, tá? O arroz é um produto básico para a alimentação brasileira, Tem no prato, que é o básico do prato do brasileiro. Há no país duas variedades principais: o arroz de várzea ou irrigado, que é cultivado nos vales fluviais e oferece rendimento maior, e o arroz de sequeiro, que depende das estações das chuvas. Onde se destaca a produção de arroz, pessoal, é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Maranhão e Pará. Aqui em Jaraguá existe, lá no Regina Park, tem uma plantação de arroz, bonita a plantação de arroz, mas os estados, que cultivam mesmo arroz, é esses lugares que eu falei para vocês. Trigo. O livro de vocês fala assim, ó, sobre o trigo. Eu não vou ler tudo que tá aqui, tá? Porque a gente só tá passando a diferença entre cultivo pobre e cultivo rico, tá? Trigo, cereais cultivado em clima temperado. O trigo é o produto básico para a fabricação de pães e massa. O Brasil tradicionalmente importa esse produto da Argentina, dos Estados Unidos e do Canadá. Nos anos de 1950 começou-se a incentivar o cultivo do trigo, cuja importação e compra de produção interna são desde 1962. Nos anos de 1980, esse gênero alimentício foi o único destinado ao mercado interno que sofreu grande expansão, graças ao subsídio governamental quanto aos créditos bancários assistenciais, assistência técnica, etc. No decorrer dos anos de 1990, após a criação do Mercosul, que é o mercado comum, do Sul, houve retratação dessa cultura por causa da maior competitividade do produto argentino e em 2010 mais 50% do trigo aqui consumido foi importado. Apesar disso, a produção interna praticamente dobrou o ano de 2000 até 2013 e continua crescendo, mas o consumo aumentou ainda mais. Os principais produtores de trigo no Brasil são Paraná, Rio Grande do Sul. Eu quero que vocês gravem quais são os estados e as cidades, que produzem tanto o cultivo rico quanto o cultivo pobre, tá, pessoal? Página 122, agora vamos falar do algodão, que ainda é um cultivo rico, tá? O livro de vocês fala assim, ó. O algodão produzido no Brasil destina-se à exportação e às indústrias têxtil para fazer roupa e produção de alimento,
Pela sua importância industrial, tem a maior parte da comercialização controlada por grandes empresas no ramo têxtil ou de alimentos enlatados ou por intermediários que revendam o produto para a indústria. Existem 2 tipos principais de algodão no Brasil: o arbóreo, ou de fibra, predominante no Nordeste, e o herbáceo, ou de caroço, o mais importante em termos de produção e que predomina no Centro-Sul. Destacam-se na produção do algodão estados de Mato Grosso, Bahia e Goiás. Então, existem 2 tipos de algodão: o arbóreo, né, que é o sem caroço, e o herbáceo, que é o com caroço. Vamos falar agora do feijão. Feijão, produto básico na alimentação nacional, assim como o arroz, né? Embora desvalorizado comercialmente, o feijão é um alimento produzido quase sempre em pequenas propriedades que utilizam técnicas agrícolas tradicionais para produzi-lo, ou seja, não tem muito segredo. Paraná, Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Goiás e Ceará são os estados que se destacam na produção nacional do feijão. E também tem a ilustração aí para vocês, para quem tem livro, para você estar olhando, ó, do feijão, do algodão. Agora vamos falar da uva. Acho que todo mundo deve gostar de uva, né? A uva é empregada sobretudo na fabricação do vinho, do suco, né? O estado do Rio Grande do Sul produz cerca da metade do total cultivado no país, seguido por São Paulo e Pernambuco. Aqui, ó, no livro de vocês, mostra uma parreira irrigada no município de Petrolina, Pernambuco. Nós temos o fumo também, o fumo que produz o tabaco, né? Fumo, o tabaco produzido no Brasil é destinado em grandes partes às indústrias de cigarro. Os principais estados produtores de fumo são Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Olha o tanto que é bonitinho as folhinhas do fumo. Quem vê assim nem pensa o tanto que fede, né? E por último, nós temos a plantação de cacau. Quem já comeu o cacau mesmo, a fruta cacau? Eu já, uma delícia. Inclusive, aqui no livro de vocês mostra, ó, a foto de um cacau. Cacau, originário da Amazônia, o cacau foi introduzido no sul da Bahia e aí se desenvolveu favoravelmente graças ao cultivo. Sombreado. O que é sombreado? Produzido na sombra, tá, pessoal? A Bahia produz cerca de 70% do total nacional. O cacau ele é utilizado na fabricação de chocolates, que é uma delícia, né, para quem gosta, licores, produtos farmacêuticos, até mesmo aquele cacauzinho de passar na boca, e cosméticos, shampoo, creme para o cabelo. E grandes partes da sua produção é exportada, tá? Ele é originado, ele é produzido mais onde? Na Bahia, tá bom, pessoal?